Sabe, quando a gente pensa em casamento, logo vem à cabeça o romance, a festa, a celebração do amor, né? Mas por trás de tudo isso, existe um roteiro bem detalhado, escrito pela lei. Hoje, a gente vai desvendar justamente esse roteiro jurídico que transforma o sim num contrato com efeitos que podem durar a vida toda. Pois é, por trás da emoção, das flores, da festa, tem uma estrutura legal bem robusta funcionando. A lei, no fim das contas, não está muito preocupada com o romance. Ela quer ver a manifestação clara de vontade, as testemunhas certas e a documentação toda em ordem. É a união do afeto com a mais pura formalidade. Ok, então vamos direto ao ponto. Que roteiro é esse, afinal? Quais são os passos que o Código Civil Brasileiro exige para que duas pessoas sejam, de fato, consideradas legalmente casadas? E olha, essa jornada começa muito, mas muito antes da cerimônia. A primeira grande etapa é o que a lei chama de processo de habilitação. É aqui que o casal precisa basicamente provar para o Estado que eles estão legalmente aptos a se casar, que não existe nenhum impedimento no caminho deles. E aqui que entra a famosa papelada, o checklist oficial do artigo 1525. É o coração burocrático de tudo. Tem que apresentar a certidão de nascimento. Se alguém for dependente legal, precisa de autorização por escrito. Precisa também da declaração de duas testemunhas que basicamente atestam que não conhecem nenhum impedimento para o casal. Aí vem declaração de estado civil, de residência. E claro, se um dos dois já foi casado, tem que provar que esse vínculo anterior já acabou. É a burocracia trabalhando para dar segurança jurídica para todo mundo. E não é só entregar os papéis e pronto. Um oficial do cartório de registro civil vai analisar tudo minuciosamente. E o processo todo ainda passa pela supervisão do Ministério Público. É como se fosse uma checagem dupla, sabe? Para garantir que todas as regras foram seguidas à risca. Depois que a documentação está toda aprovada, a lei exige um período de publicidade. O artigo 1527 determina que um edital, os famosos proclamas, seja fixado no lugar público por 15 dias. A ideia por trás disso é dar chance para a comunidade se manifestar, caso alguém saiba de algum impedimento legal para aquele casamento. E com tudo em ordem, sem nenhum impedimento apontado, o casal recebe o tão esperado certificado de habilitação. Mas atenção, ele tem prazo de validade. O artigo 1532 estabelece que a cerimônia tem que acontecer em até 90 dias. É um use ou perca legal. Passou desse prazo, tem que começar o processo todo de novo. Com o certificado em mãos, aí sim chegamos ao grande momento, a cerimônia. Este é o ato que legalmente cria o vínculo matrimonial. É hora do sim. E essas são as palavras mágicas, a fórmula que oficializa tudo. Segundo o artigo 1535, é essa declaração solene, feita pela autoridade que celebra o casamento, que efetiva a união. Antes disso, é tudo só intenção. Depois disso, é um fato jurídico. Mas e se rolar um drama no altar? A lei prevê essa possibilidade. O artigo 1538 é bem claro. Se um dos noivos hesita, diz que não está ali por vontade própria ou simplesmente se arrepende na hora, a cerimônia tem que ser suspensa imediatamente e não tem volta. Pelo menos não naquele dia. Quem causou a suspensão não pode mudar de ideia e casar logo em seguida. Agora, a gente sabe que a vida não segue sempre um roteiro certinho. A lei reconhece isso e prevê algumas situações de emergência, em que as formalidades precisam ser, digamos, flexibilizadas. E esse gráfico aqui mostra bem como a lei se ajusta. Normalmente, numa cerimônia no cartório, bastam duas testemunhas. Se o casamento for fora, no local particular, o número sobe para 4. Agora, em uma situação de risco iminente de vida, a exigência salta para 6 testemunhas. A gravidade da situação aumenta a necessidade de provas. E os artigos 1539 e 1540 trazem cenários que parecem de filme. Em caso de doença grave, o juiz pode ir até a pessoa. Mas se o risco de morte for imediato e não der tempo de chamar a autoridade, o casamento pode ser celebrado pelas próprias partes, na presença daquelas 6 testemunhas. É a urgência da vida se sobrepondo à formalidade do Estado. Outra exceção bem fascinante é o casamento por procuração. O artigo 1542 permite que uma pessoa seja representada por outra na cerimônia. Isso é feito através de um documento com poderes específicos para esse ato. E assim como o certificado de habilitação, essa procuração também tem um prazo de validade de 90 dias. Muito bem, o sim foi dito, a cerimônia acabou. Mas como se prova legalmente que um casamento realmente existe?
A resposta, mais uma vez, está na documentação. E o ponto fundamental é este. Para a lei brasileira, a prova definitiva do casamento é a certidão do registro civil. É esse documento, que tem fé pública, que comprova a união perante todo mundo. Pode ter foto, vídeo, festa, mas o que vale mesmo é o papel. E se o casamento acontecer lá fora? O artigo 1544 estabelece um prazo claro. A partir do retorno de um dos cônjuges para morar no Brasil, eles têm 180 dias para registrar esse casamento estrangeiro aqui. Se não fizerem o registro, o casamento pode não ser reconhecido para vários fins legais em território brasileiro. Nem todos os casamentos são para sempre. E alguns, do ponto de vista da lei, nunca deveriam nem ter acontecido. Vamos dar uma olhada em como a lei lida com casamentos que têm falhas na sua própria origem. Aqui, a lei faz uma distinção muito importante. Um casamento nulo é aquele que viola uma regra gravíssima, como, por exemplo, o casamento entre pais e filhos. Ele é considerado como se nunca tivesse existido. Já o casamento anulável tem um vício, mas um vício menos grave, digamos, como ter sido realizado sob coação. Ele é válido até que uma sentença de um juízo anule. E para pedir anulação, existem prazos. O artigo 1560 define essa contagem regressiva. Por exemplo, em caso de coação, o prazo é de 4 anos, contados do fim da coação. Para um erro essencial sobre a outra pessoa, tipo descobrir que ela tem uma identidade completamente falsa, o prazo é de 3 anos a partir do casamento. Mas e os filhos? E os bens que foram adquiridos? O artigo 1561 protege quem agiu de boa-fé. Se o casal não sabia do problema, o casamento produz efeitos normais para eles e para os filhos, até o dia da anulação. Agora, se os dois sabiam do impedimento e agiram de má-fé, a lei é dura. Os efeitos civis do casamento só se aplicam para proteger os filhos. No fim das contas, fica a reflexão. O casamento é um ato de amor, sem dúvida, mas é também um negócio jurídico sério, com um roteiro bem detalhado. Conhecer todas essas regras, da papelada até as consequências de uma anulação, nos dá uma visão completa do que significa dizer sim perante a lei. E aí, será que entender toda essa estrutura legal acaba fortalecendo o compromisso ou será que o desafia? É uma questão para se pensar.